Como é possível para uma pessoa nascida nos escalões inferiores de nossa sociedade superar todos os obstáculos para ascender social e intelectualmente, tornando-se uma referência nacional e internacional no que se refere às lutas contra a discriminação racial e a intolerância religiosa? No momento de tanto ódio, tanta perseguição, que nós sabemos lá fora, né? Nossas crianças são maltratadas, nossas casas são queimadas. E você ter numa feira que é católica, porque é uma feira católica, né? Nasceu inspirada no catolicismo, não é isso? Abriu espaço para que outros grupos interreligiosos pudessem estar aqui. E claro que eu quero agradecer os componentes da ACECI, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que acolheram essa ideia, né? E nos ajudaram a organizar esse momento. E aos vários grupos interreligiosos que aqui estão. Momento de respeito, de carinho. E não é fácil você ter no nosso meio evangélicos. Então também temos que ver o pessoal do movimento negro evangélico, que é muito bem-vindo. Nós somos contra a intolerância religiosa, o ato de ódio. Não somos contra a religião de ninguém. Não somos contra os evangélicos. É contra a intolerância religiosa. Então vamos fazer, na verdade, um momento de celebração. Estamos juntos, vamos continuar trabalhando e pedir respeito à democracia, ao Estado laico, às liberdades. Intolerância não comunga com democracia. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Nascido na favela do Esqueleto, foi criado pela mãe, empregada doméstica, brutalmente assassinada quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Entregue ao serviço de assistência ao menor, que depois se tornaria a FUNABEM, carregou por muitos anos o estigma de ex-interno de um sistema que considerava crianças e jovens negros pobres das comunidades como potencialmente perigosos. O estudo e a luta contra esse estigma o levaram a levantar a voz contra os grupos de extermínio responsáveis por chacinas como as da Candelária e de Vigário Geral, contribuindo para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tornou-se sacerdote do Candomblé e criou o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP, à frente do qual tem organizado anualmente as caminhadas em defesa da liberdade religiosa. Isso lhe valeu, em 2019, o Prêmio International Religious Freedom, concedido pelo Departamento de Estado do governo norte-americano. É também professor e orientador do programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ. Vamos conversar com o Babalaô, pós-doutor em História Comparada e militante antirracista, Ivanir dos Santos. Ivanir, devo dizer de início que é um prazer muito grande para mim recebê-lo em nosso programa Cultura em Resenha, não apenas pela sua trajetória de vida realmente excepcional, mas por se tratar de um amigo do peito, parceiro de grandes aventuras pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito bem-vindo ao Cultura em Resenha. O prazer é todo meu. Toda vez que eu sou convidado para vir no Cultura, eu sempre reafirmo, né? Você e o Filó têm um papel importante na minha trajetória, né? Você, principalmente, que a primeira vez que eu vi movimento negro, eu sempre conto isso, foi no MAN, né? Numa atividade que você fazia, mostrando os slides, né, sobre a África. Não entendia nada daquilo. Eu não entendia nada daquilo. Levado pelo Jorge Carlos, né? Então, é muito importante. Depois vocês dois de novo aparecem na minha vida, em 95, quando eu estou organizando, né, a Marcha Zumbi 300 anos, né, e os dois, num alto cargo, né, no governo federal, estenderam a mão para poder apoiar a manifestação, porque são dois grandes militantes intelectuais comprometidos com a nossa causa, seja onde estiver, né? Isso é importante, porque tem gente que está em lugares que até nos ignoram, né? E vocês dois não, né? Então, tem tudo que eu sou hoje, vocês também fazem um tijolo importante nessa construção. E é interessante que a nossa última parceria internacional
Foi 2 anos atrás, nessa mesma época, quando fomos a Atlanta para a Sim, comemoração enfim, do feriado de Martin Luther King, né? até que foi agora essa semana, né? E muito interessante ali, desse ponto de vista da questão da intolerância religiosa, é que o convite partiu de pessoas da Igreja Batista, não é, Igor? Seja Batista. Isso é importante, muito importante. Agora, você nasceu na favela do Esqueleto, onde hoje, depois, então, esse terreno foi transformado na Universidade do Estado da Guanabara, depois Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como é que foram esses anos iniciais da sua vida na comunidade? Bom, primeiro eu nasci na favela do Esqueleto, né? Filho de uma campista, eu sempre conto essa história, que ela é uma campista que veio de ser empregado doméstico no Rio de Janeiro, conhece um baiano mecânico, né? E tem um filho com ele, e logo depois ele se afasta. E ela, então, não pode ir para a casa da patroa com o filho, e só lhe resta um caminho. Ela vai para a Praça 11, ali para a Comandante Mauriti, do lado ali onde hoje é o Sambódromo, ali era a Fábrica da Brama, bem uma rua ali do lado da Fábrica da Brama, e ela vai se prostituir ali. Então, eu vivi a minha vida ali na Comandante Mauriti, chamada Zona do Mangue, né? Na área de prostituição, e também na favela do Esqueleto, porque depois a minha mãe vai namorar o Broto, né? Vai ser mulher do Broto, da velha Abigail, né? Que era como minha avó, que era a mãe dele. Mas é justamente quando eu estou na Praça 11 que, por conta, né, conta as pessoas, por conta de quando as prostitutas eram presas, o pessoal colocava um grupo de crianças na porta da delegacia, a delegacia tem lá até hoje, né? E a Invernal de Olaria fazia sempre batidas muito contundentes ali naquela região. Então, a hipótese que se levanta, né, que se dizem, é que eu sou, então, raptado, quando eu estou ali um pouco distante, perto ali daquela área ali, próximo quem vai chegar na Central do Brasil, ali do Balança, né? E sou colocado no SEM. Minha mãe não sabia. Então, eu vou passar, na verdade, parte da minha infância, né, e da adolescência nos internatos. Primeiro, sou mandado para uma escola em Teresópolis. Parece que era uma estratégia para que ela não soubesse, encontrasse o filho. Depois, quando é 68, né, com o golpe militar, criada a FUNABEM, aí eu saio de Teresópolis, sou mandado para uma escola lá em Jacarepaguá, na Rua Araguaia 71, né, do Candário São Geraldo. Depois sou enviado, não, isso em 64, 65. 68, então, eu sou levado para a escola 15. Né? Então, aí na escola 15 que eu começo a estudava música, né? Era da banda de música, então tem toda uma relação ali, vou organizar as festas juninas, organizar a quadrilha, vou organizar o baile, vou passar cinema, ou seja, eu tinha uma certa liderança, na verdade, já ali, né, estabelecida. Nós tínhamos o jornal Grito, internamente, porque a gente sabe que tem uma luta de resistência ali, até que eu vou passar, a partir de um aluno, eu volto à Praça 11 e vou descobrir, então, já com 14 anos de idade, que a minha mãe tinha morrido. A versão oficial que eu recebo ali é que ela morreu, que ela se suicidou, foi isso que me disseram. Que ela jogou álcool no corpo e tocou fogo. Mas, tempos depois, de novo, que você e o Filó estavam presentes, de novo, eu vou, através do Celso do INCRA, ter que voltar àquela área, né? E vou descobrir, na verdade, que ela não tinha se suicidado. Na verdade, ela foi assassinada por um policial que era pertencente à Invernal de Olaria. Coincidentemente, é o que se levantam, que alguns maus policiais que fizeram parte desse grupo, vai criar o Esquadrão da Morte na Baixada Fluminense, né? O Mão Branca e tal. Então, é isso que vai ocorrer. Então, eu não tive uma infância, nem uma adolescência muito fácil, né? Quer dizer, ou seja, eu não tive relações na família. Claro que eu tinha um professor que foi muito importante na minha vida, que foi o mestre Pires, foi uma pessoa muito importante, e a pessoa que dizia que eu tinha que estudar. Né? Engraçado que ele dizia que eu tinha que estudar, que a cor não ajudava, né? Nós vamos dizer que a sociedade era racista. Então, vou tocando a minha vida, e, consequentemente, eu entro na universidade, na faculdade de Notre Dame,
Coincidentemente, vou dar aula na FUNABEM, lá em Quintino, né? Aí entro como professor, né? E vou dar aula na Ilha do Governador, professor de música. E lá vou encontrar o Togo, que vai fazer um acordo comigo dizendo que ele ia me ajudar a fundar a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM e eu tinha que ser militante do Movimento Negro com ele. Me carrega para o IPCN. Ou seja, ele de fato me ajuda a montar a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, que é montada em 1979, justamente coincide com a minha entrada na universidade, na faculdade, com o nascimento do meu filho mais velho, com o Marcelo, né? E a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM. E aí é toda essa relação que eu me formei nessa militância. Eu costumo dizer que a minha escola foi o movimento negro, a luta pelos direitos humanos, o movimento de criança e adolescente. Criamos a Associação dos Ex-Alunos, depois vamos criar o CEAP, 10 anos depois, né, em 89, e vamos tocando a nossa vida até os dias de hoje. Agora, o seu currículo, né, de militante destaca enormemente a luta contra os grupos de extermínio que causaram as chacinas da Candelária, de Vigário Geral. Como é que você se engajou nessa luta? E das Mães de Jacari, né? Primeiro, essa realidade, ela aparece para mim quando um grupo de ex-alunos da FUNABEM, no início dos anos 80, em 81, desaparece na Baixada Fluminense. Né? Eles não tinham casa, eles são primeiro expulsos de um coreto lá em Quintino, que eles dormiam no coreto, porque quando você saía da FUNABEM, você não tinha para onde ir. Né? Então, ele vai dormir, vão para Baixada Fluminense, lá tem uma coisa chamada descuido. E que era descuido? Eles roubavam coisa no supermercado para vender barato para ter dinheiro, que não tinha emprego. E desaparecem. Então, foi a primeira realidade que eu vim a ter com um grupo de extermínio, chamada Polícia Mineira. Né? Na época era chamada Polícia Mineira. E comecei a me envolver com essa questão e tal. Depois, quando eu sou procurado, já no início do CEAP, nós faz toda uma campanha sobre isso. Aí eu vou fazer um relatório ainda na CEAF, vou fazer o primeiro relatório que vai tratar de extermínio de criança e adolescente. Vamos fazer manifestação para isso, primeiro passeato, ideia do Togo, que é uma manifestação pública para denunciar a situação dos meninos de rua, né? Foi feita por nós, tinha mais cartazes e faixa na manifestação do que gente, né? O passeato. E depois eu vou, então, já no CEAP, né? Eu vou me deparar com a visita das Mães de Jacari. Quando elas vêm me falar dos filhos desaparecidos, o que veio na minha cabeça? A minha mãe, seu filho estava desaparecido. Né? Então, obviamente, eu me engajei ali. Aí, claro, aí foi uma coisa... Você se identificou plenamente com essa situação. Plenamente. Aí uma coisa levou a outra. Aí depois veio, na verdade, a chacina da Candelária e logo depois veio a chacina de Vigário Geral. E o CEAP já era um celeiro que acumulou da CEAF, né, de apoiar a Organização das Mulheres Negras, do pessoal do hip hop, né, tinha um programa Vibrações Positiva, tinha um trabalho ligado também aos blocos afros, o primeiro disco dos blocos afros, né, e tinha uma coisa que nós já fazíamos desde a CEAF, da Associação dos Alunos, que era da Lei do Ventre Livre ao Menor Abandonado, que era uma denúncia da situação dos menores, ou seja, a partir da Ventre Livre, todo mundo ficou meio abandonado, né? Que crescem as instituições de menores, inclusive, no país. E a gente fazia como uma data de grandes reflexões essa data, que era 28 de setembro, todo 28 de setembro. Nessa sequência, você colabora para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos voltar a isso no próximo bloco. No final do primeiro bloco, nós falamos desse seu trabalho que resultou na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala para nós sobre isso. Bom, primeiro foi justamente em 88 que eu vou fazer o relatório de extermínio de criança e adolescente, de denúncia feita pelo Volme Nascimento, que era do Movimento do Menino de Rua, lá em Caxias, né? E a Bernadette, da Pastoral do Menor, em Volta Redonda. E vou incluir também dados daqui do Rio de Janeiro, uma pesquisa inédita, feita pela Defense for Children International, que tinha sede lá em Genebra. E tinha uma pessoa, que era o Daniel O'Donnell,
Coincidentemente, eles estavam acompanhando a elaboração da Convenção da Criança e do Adolescente, que teria lá em Genebra, na ONU. E, a partir justamente dessa denúncia, nós fizemos uma campanha chamada Não Matem Nossas Crianças. E fomos denunciar no mundo todo, né, o extermínio que acontecia aqui. Isso ganhou uma grande mobilidade, né, o movimento negro, a gente estava organizando o primeiro ENEM, primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, justamente em 91. Essa campanha sai em 91, com apoio do movimento negro, com cartazes, né, da Brinc. E aí eu sou chamado pela Unicef para compor o primeiro grupo que vai fazer o pré-projeto do Estatuto, que ele vai nascer sobre as regras de Beijing, que é de menor de atos de infração de conduta antissocial, né, que é de infração penal, que é uma regra que tinha em Beijing, e inspirado também já pelo pré-projeto da Convenção Internacional. Então, havia uma mudança grande, porque nós dizemos que menor, na verdade, era uma figura, um estigma, né, de uma figura jurídica que se colocava para a grande maioria da juventude negra, das crianças negras, criança. Então, era uma figura de controle da sociedade, não sujeito de direito. E aí tem a mudança, para as crianças como sujeito de direito. Nós vamos fazer esse trabalho, logo depois a CNBB vai colher a assinatura e vai ser apresentado como uma iniciativa de lei popular, que vai ser logo sancionada, e o Fernando Collor, se elege presidente, vai na ONU e apresenta o Estatuto. Né? Então, é um trabalho brilhante, né, que foi justamente impulsionado pelo a CEAP, Associação dos Ex-Alunos na época, na CEAP, né, embora vai crescer mais no CEAP depois, pela Pastoral do Menor, pelo Movimento Menino de Rua, né, também, e pelo Movimento de Defesa do Menor, da Lia Junqueira, lá de São Paulo. São as entidades que vão ter um papel, e o Bento Rubião, que vão ser as entidades que vai formatar o pré-projeto, justamente com a Unicef, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que nasce inspirada por outras, digamos, por as crianças negras e pobres, e os pobres em geral, os indígenas e tal, como sujeitos de direito, e não direito de criminosos. Agora, de que forma a religião entrou na sua vida? Eu digo que eu cheguei até aqui graças aos meus ancestros, né? Porque a religião, primeiramente, ela não estava na minha vida de forma positiva. Porque a escola que eu estava em Teresópolis, né, tinha um monitor chamado Joaquim, que separava pessoas aos macumbeira aqui, e metia o cacete na galera. E ele olhava para mim e dizia assim: você também um 76, porque você não tinha nome, você tinha um número, né, igual presídio. Então, não sei porque ele me batia e o pessoal lá virava no santo, eu ficava muito irritado com aquilo. Mas depois, quando eu vou dar aula em 1974, né, 75, ali 73, eu vou dar aula na Suzy. Então, eu vou dar aula de música ali, vou namorar a mãe dos meus 2 filhos mais velhos, né, a Elza, e uma mãe de santo vem me ajudar a fazer um xirê, que era uma festa folclórica. E ela, então, faz um jogo para mim pela primeira vez. E ela, então, vai dizer que eu era de Xangô, que eu tinha que se não fosse um grande ancestro que me protegia, eu seria um grande marginal. Por isso que eu digo que é uma questão de ancestralidade. Bom, a Elza fez santo, depois a gente teve uma briga muito séria, depois aí eu fui fazer Xangô no Molocô, depois quase fiquei louco, fui parar na Deusuíta, né? E ela fez um jogo que não posso fazer nada pelo senhor. Botar um camarão na água para o senhor acalmar. O senhor vai fazer santo na Bahia, na casa de uma pessoa de Oxóssi em Conhançã. E é nesse período, então, que eu logo... Vai justamente, coincidência, eu estar dando aula no Padre Severino, o mestre Jorge dava aula na João Luiz Alves, vou conversar com ele, que ele me apresentar o pai de santo dele, que era Edinho de Maragogipe, que vinha do Rio. E Edinho, então, faz um jogo e diz que eu tinha que ser iniciado. Então, em 24, vai fazer agora, inclusive, 24 de janeiro de 1981, eu sou iniciado para Oxoguian, no Ilê Alabaxer, na Bahia. Né? Lá eu fiz naquele lugar, depois eu fui junto teve com... lá, você teve lá. Na obrigação de 14 anos, você teve lá. Na minha obrigação de 14 anos, você teve lá. Depois eu fiquei lá, deu minha obrigação de 1 ano, depois eu dei a de 7, dei a de 14, dei a 21, confirmei 2 EQEDs, depois raspei um IAO, e aí fui iniciado depois, né, lá em 2006, em Obumoshó, na Nigéria, para IFA. E você vai à Nigéria praticamente todo ano? Todo ano. Só não vou esse ano agora, já conversei com o meu lobo, por conta da pandemia.
né, pelas incertezas que tem da pandemia e tal, mas vou todo ano, convívio, dialogo com o meu EBE, com a família de Ocotoê, sou iniciado da família de Ocotoê, já iniciei pessoas em Farlá, já iniciei pessoas da Oxum lá, né, onde eu tenho toda a minha relação, e também mantenho o meu carinho com o Maragogipe, porque, afinal de contas, Edinho de Maragogipe, Edinho do Oxóssi, foi a pessoa que, quando botou o ibá do meu orixá, o Xoguian, no chão, botou o jogo. Né? E com um ano que eu fiz santo, ele disse para mim, artista da minha casa, leve e jogue. Né? É que ele sabia que o meu caminho era esse. E a Anitinha dizia para mim, você não precisava ter raspado o orixá, seu caminho era outro. Então, isso é muito importante na nossa luta. Depois, o movimento negro, as grandes marchas do movimento negro, eu sempre estive envolvido com elas, na luta por direito, a conferência de Durban, né? Eu fui do Comitê Nacional e Internacional, debate sobre cotas. Eu sempre digo que no início eu era contra, né? Você defendia, eu era contra, depois eu viajei aos Estados Unidos em 95 como candidato a vice-prefeito, eu era vice-prefeito numa chapa com o Chico Alencar, e aí eu vi que você estava certo. Então, duas coisas que as pessoas têm que ter grandeza de entender quando elas estão equivocadas, né? Porque hoje todo mundo defende, até que era contra, né? Dois fatos que eu tenho. Esse da questão das cotas, né, com você, os embates que eu tive, e a Abdias, né? Eu sempre digo que na marcha de 83, eu tinha defendido no IPCN que a Abdias não podia falar da marcha. Olha que equívoco, né? Ainda bem que eu fui derrotado pelo coletivo lá do IPCN. Né? E depois eu tive o maior carinho com a Abdias, porque a Abdias era um grande ícone nosso, assim como a Lélia, como o Caó, né? Zé Miguel, a Edialeda, como a Benedita, né? Tem muita gente que tem um papel muito importante de que nós ajudamos a construir, né? Nós damos parte da vida dessas pessoas. Por isso que eu tenho sempre olhado que tudo que eu faço é coletivo, né? Por isso que quando você e Filó me chamam, não estão me chamando, estão me convocando. Né? Eu digo para os militantes, não é demagogia, não, porque eu não cheguei no lugar que eu cheguei, não cheguei nesse lugar de expressão hoje que eu talvez represente, não é no lugar que eu estou, se não fosse vocês segurarem na minha mão, né? Eu lembro quando eu fui demitido em 84, com uma filha recém-nascida da FUNABEM, porque eu fui demitido ali, o movimento negro foi lá fazer manifestação na porta e querer invadir a sala da presidente da FUNABEM. Então, não posso esquecer nunca esse gesto de solidariedade, de carinho coletivo que esse movimento negro sempre teve. Nosso movimento negro sempre foi assim, né? Coletivo, solidário, com todas as divergências, todas as questões internas, né? Mas nada é um processo individual, né? E assim a minha entrada na universidade, né? Eu sempre agradeço ao Flávio Gomes e ao André Cheftarese, que fizeram um papel importante e, ao mesmo tempo, sensibilizei muita gente até lá. Quer dizer, nunca você pode estar num lugar sozinho, né? Então, você imagina, eu tenho o maior carinho com os militantes, né? Eu sempre estou muito ligado à questão da criança e do adolescente, aos direitos humanos, à luta antirracista, e é isso que é a minha vida. Foi você o culpado, você que me convocou para fazer meu doutorado em História Comparada. Não, pelo contrário, eu não poderia ver um intelectual do seu porte, que nem precisava, porque você já era um intelectual orgânico e um intelectual público, e já tinha feito mestrado, que não seguisse adiante. Essa generosidade, ela não é eu com você, é para a nossa comunidade. Né? Eu sempre digo que não é para mim pessoalmente, eu acho que você imagina, você ter um cabedal muito mais na minha frente, né? Você me viu garoto, percebe? Então, como que nós não podíamos abrir mão na nossa comunidade? O Edson Cardoso sempre dizia isso para mim, né? O Medeiros é um dos maiores intelectuais que nós temos, cara. Não podemos deixar perder. Né? Então, quando eu fui te sensibilizar para que você entendesse o seu papel, a sua importância para a nossa luta, que você já dava e já dá, né? Mas deste lugar que hoje é diferente, né? Hoje é o doutor Medeiros. Né? Hoje você sabe que isso tem um peso muito grande aonde você vai. Você dialoga com várias universidades fora do Brasil. E assim eu sou com todas as pessoas da nossa comunidade que tem que deixar um legado, né, para essa juventude que está aí agora dando continuidade às nossas lutas, assim como nós demos àqueles que nos antecederam. Eu costumo dizer que a luta ela não é individual, ninguém começa nada. Você dá continuidade àquilo que já está estabelecido, assim que é a ancestralidade. E a sua ênfase na solidariedade, né, nesse aspecto tão importante do movimento negro, e é muito interessante quando a gente fala disso no momento em que setores da esquerda atacam o movimento negro
em relação a um suposto identitarismo. O movimento negro, o movimento de mulheres, de homossexuais, que estariam dividindo a luta. Como é que você vê isso? Eu vejo que uma das maiores bobagens, né? Essas pessoas continuam sendo iluministas. Para eles só tem uma imagem de, ou melhor, só tem um papel de humanidade, né? Humanos são eles. Né? Então, essa é a questão. Nós sabemos que até o discurso universal, que todo mundo defende, ele é um discurso também, dependendo do contexto, ele é extremamente discriminatório. Ele é um discurso também de exclusão. Não é? Você não pode universalizar tudo. Tem identidade diferente, essa ideia ocidental, eurocêntrica, né? E para aqueles que defendem, que tem uma lógica de entender que a questão do marxismo é uma questão economicista, se perderam e vão continuar se perdendo. É muito mais do que isso, mas num país de maioria negra. Né? Maioria não pode ser identitária nunca, identitária é minoria. E minoria não é maioria no poder, é minoria mesmo na sociedade. Hoje é dado que as mulheres, os negros, são maioria na sociedade brasileira. Os negros eram uma maioria minorizada. Então nós temos que, na verdade, fazer esse enfrentamento sem nenhum problema. Eu tenho defendido agora, inclusive, que nas chapas majoritárias tenham candidatos negros. Né? Não dá para você entrar no... Parece que a gente não pensa o Brasil... Não basta só dizer que nós queremos falar, né? Deixa o subalterno falar. Ou o subalterno pode falar, despiva aqui. Mais do que isso, o subalterno fala, pensa, e nós pensamos o Brasil. Nós precisamos pensar o Rio de Janeiro, a cidade de Janeiro, o estado de Janeiro e o país no seu conjunto. Nós temos uma massa intelectual crítica muito boa no país hoje. Então não dá para que essas estruturas, né, seja do executivo, seja do judiciário, seja dos partidos políticos, seja das religiões, das igrejas, né, ser excludente. Porque é isso que eles... É o contrário à participação igualitária, né, e da equidade da nossa população. Então, quem diz isso é extremamente conservador, igual os fascistas. Né? Spivak fala sobre isso. Né? Ela fala que aqueles que estão do nosso lado e que têm esse tipo de defesa tendem a ser colonizador igualzinho aos conservadores. Então, eles têm que entender, não dá para discutir uma hegemonia contrária a nós, que não tem nenhum sentido. Nós somos contra a identidade única. Essa identidade única não nos contempla, não contempla o conjunto da diversidade da sociedade brasileira. E essa diversidade que, na verdade, constitui uma grande riqueza da nossa sociedade, uma riqueza que tem que ser valorizada, né, de uma forma que não tem sido. Ivani, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A nossa conversa podia se estender durante horas, sempre com uma riqueza de informações para o público, mas temos esse limite. Foi, repito, então, um prazer muito grande conversar com você. As informações que você traz, a riqueza da sua própria história de vida, tudo isso, com certeza, pode ser muito inspirador, especialmente para os jovens que estão começando agora nessa luta. Muito obrigado, Ivani. Eu é que te agradeço, Filó, e estamos juntos aí, sempre.